Boa noite, tudo bem, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem aí, Deus nos abençoe, nos ilumine. Estamos dando início ao nosso estudo de Evangelho das quintas-feiras, né? Pelo Amigos do Caminho aí, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine. Ontem a gente teve uma instabilidade aí da internet e o estudo, né, foi cortado, vamos dizer assim, no final, né? Mas faz parte. E a gente vai dar, né, continuidade hoje aí. O tema vai ser diferente, mas vamos dando continuidade ao trabalho. Hoje o nosso tema é falar de Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. E nós vamos falar do capítulo 17, né, lá de Mateus, né, onde fala da interação de Jesus, da cura do lunático. Né? Vamos lembrar que na época de Jesus, né, todo problema mental, toda doença, né, era considerado intervenção de um espírito maligno. Os judeus entendiam que todo tipo de doença, né, física seria fruto do pecado da pessoa e que toda doença, né, mental seria, né, a prova da manifestação, né, de um espírito ou de um demônio ali perseguindo aquela pessoa. Eles eram muito supersticiosos, né, eles tinham uma crença muito forte, né, nessas questões. E nós sabemos hoje, né, que existe, né, a influência espiritual, nós sabemos que existem os processos obsessivos, as perseguições espirituais, e Jesus, né, não deixou de lidar com essas situações. Né? Bem-vindos a todos que vão chegando aí. Né? Então a gente está falando do Evangelho de Mateus no capítulo 17, versículo 14. Né? A gente até deixou aí na descrição aí do vídeo agora, tá dando para colocar a descrição, né? Tá até bem interessante. E aí, né, o título aqui desse capítulo é sobre o lunático. Né? Então um companheiro nosso lá do grupo lá do WhatsApp sugeriu. E a gente achou, né, interessante estar fazendo esse estudo de Evangelho hoje, porque tem a ver com processo obsessivo, tem a ver com vigiar e orar, tem a ver como Jesus lidava, né, com os espíritos desencarnados, principalmente os espíritos inferiores, os espíritos, né, de nível mais baixo. Né? Então eu vou ler a passagem aqui e aí a gente vai comentando, tá certo? Vamos lá. Tá lá, Mateus 17, capítulo 14. Tendo ido para junto do povo, aproximou-se dele um homem que se lançou de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas na água. Apresentei-o aos seus discípulos e não o puderam curar. Interessante, né? Então o pai do rapaz vai até Jesus, né? E ele fala para Jesus que ele tinha um filho lunático, né? Por que eles falam a palavra lunático? Porque normalmente as mudanças de humores, né, eles associavam com os ciclos da lua, né? Por isso que eles falavam, né, que o rapaz era lunático, ou seja, ele era vinculado à lua, né, ou ele vivia na lua, né? Tinha uma doença muito famosa aí, né, que é a licantropia, né, que no mundo espiritual chega, né, a pessoa se modificar fisicamente, né, com formas até animalescas. E tem a questão mesmo da licantropia, da doença mesmo, né, que a pessoa começa a agir, né, de maneira animalizada. E aí, né, ele fala que o filho dele, né, cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. É interessante ele observar isso, né, porque o fogo é um símbolo da renovação e a água é um símbolo da matéria. Né? Então o filho dele alternava entre água e fogo. Né? A gente pode também entender do ponto de vista da saúde, né, que o filho dele era bipolar, né, que o filho dele estava com estados, né, de fogo e de água, né, ele estava mudando de estados emocionais também. E é interessante que ele fala: apresentei-o aos teus discípulos, mas não o puderam curar. Ou seja, os discípulos de Jesus não deram conta de resolver o problema do rapaz. Levou lá o Pedro, ou o Tiago, né, ou o João, ou quem quer que fosse lá dos 12 lá, não deu conta de resolver o problema. Jesus respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? É interessante que em outros textos de outros evangelhos ele fala assim: até quando irei vos suportar? Né? Quando Jesus fala de incrédulo e perverso, ele não está fazendo aqui uma comparação negativa, tá, gente? Ele está aqui falando do estado espiritual, né, daquelas pessoas que conviviam ali com ele, ou seja, pessoas que eram perversas, no sentido assim, que pervertiam valores, né, e incrédulos, ou seja, tinham deficiência no campo da fé, né, não davam conta de acreditar. Até quanto hei de estar convosco?
Até quando hei de vos suportar? Jesus falando aqui. Trazei-mo. Né? Então Jesus pede para trazer o rapaz até ele. Jesus ameaçou o demônio, o qual saiu do jovem, que desde aquele momento ficou curado. Então aqui vocês vão ver que aqui a passagem é bem singela, bem simples. Né? Não fala o que Jesus fez, nem como, fala só que Jesus ameaçou o demônio. Né? Com o que Jesus ameaçou o demônio. Né? Seria até uma coisa para a gente filosofar aqui, porque né, se ele ameaçasse o demônio com fogo do inferno, ele estava simplesmente ameaçando o demônio de voltar para onde ele veio, segundo algumas pessoas acreditam. Né? O que aconteceu aqui foi que Jesus afastou, né, o espírito desequilibrado, né, e os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali à volta dele, entenderam que Jesus ameaçou o espírito para o espírito ir embora, porque na verdade aquela população, aquelas pessoas e até nós hoje mesmo, né, não conseguimos entender o processo de transformação espiritual que não seja pela violência, né, pelo constrangimento do outro. Né? Então, muitas vezes, a pretexto de defender, nós acreditamos que nós temos que atacar. Né? Nós acreditamos que nós temos que, né, ferir, né, o próximo a pretexto de defender. Então, foi isso que eles entenderam de Jesus. Mas vamos continuar aqui. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos lançá-lo fora? Olha que interessante, né? Jesus, né, segundo a gente sabe, ele tinha momentos em que ele se reunia só com os discípulos, né? Só com os 12 lá e com mais algumas pessoas, né? Que eram os mais próximos ali. E para aquele grupo ali, ele passava o ensinamento espiritual, vamos dizer assim, mais profundo do que o que ele desenvolvia com a maioria das pessoas, né? Apesar de que para nós hoje, né, o que ele ensinava para os discípulos ainda é superficial, né, do ponto de vista de 2000 anos depois, né, com o que a gente já sabe da doutrina espírita, do evangelho e tal, né, com os conhecimentos que a humanidade tem hoje. Para os discípulos, né, Jesus ele dava um pouquinho mais de conhecimento. E os discípulos ficavam lá meio encafifados, meio sem saber o que fazer. Por que eles não conseguiram afastar o espírito do rapaz? Né? Olha só. Jesus disse: por causa da vossa falta de fé. Os discípulos não conseguiram afastar, né, o espírito, né, o que estava influenciando o rapaz, por causa da falta de fé deles. O que é fé? Né? Fé é simplesmente acreditar. Eu falo assim, eu acredito, pronto, acabou. Né? O que é a fé? A doutrina espírita ela tem um conceito de fé muito interessante, que é a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É uma fé que ela é baseada em experiência. Na verdade, o que Jesus estava falando para os discípulos é que eles não tinham experiência espiritual suficiente para lidar com aquele tipo de situação. Né? Faltou a eles o que? A fé, o conhecimento, o entendimento do que estava acontecendo ali. Muitas vezes, se a pessoa está debaixo de um processo de obsessão espiritual, de ataque espiritual, não adianta nada eu ir lá e brigar, né, com o suposto perseguidor ou obsessor, achando que isso vai fazer com que ele se afaste. Todo o processo de cura espiritual envolve que a transformação do ser. E não é na base da ameaça que nós vamos transformar ninguém. É na base do quê? Da vibração amorosa. E isso Jesus tinha de sobra. Nós sabemos que Jesus tinha uma vibração de amor, né? Tem, né? Até hoje, graças a Deus, né? Que é incomparável. Então, Jesus fala assim, ó, porque na verdade vos digo. Olha só, quando Jesus falava na verdade vos digo, quando ele fala assim em verdade, ou na verdade, pode saber, havia uma verdade eterna aí. Jesus, quando ele falava isso, quando ele soltava um em verdade ou em verdade, ele estava querendo dizer assim, ó, presta atenção que eu estou passando para vocês um conceito que é imortal, um conceito que é eterno, um conceito que vai servir para vocês hoje e daqui a 1 milhão de anos ele continua servindo. Olha só. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Olha que interessante. Né? Jesus condiciona a todas as realizações que nós podemos fazer a nossa fé. E se nós imaginarmos que a fé é fruto do conhecimento, o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Ele está falando assim, olha, quando vocês acreditarem, vocês vão entender. Quando vocês entenderem, vocês conseguem mudar qualquer coisa. Ou seja, para a gente poder realizar qualquer coisa, nós precisamos de fé alicerçada do conhecimento. Não é a fé cega. Não é que eu acredito porque alguém me falou. É uma fé que está alicerçada em experiência.
Por que que todo mundo acredita, né, que a noite não vai ser para sempre? Porque nós já experimentamos várias vezes o processo da rotação da Terra e nós sabemos que a Terra vai girar e o Sol vai aparecer de novo do outro lado, né? Porque nós já experimentamos isso muitas vezes. Então nós podemos dizer que nós temos uma fé raciocinada que o Sol vai aparecer de madrugada, né? Quando o dia raiar. Né? Nós temos fé que quando a gente planta, vai nascer alguma coisa ali. Se não tiver um problema no solo ou na semente, vai ter um resultado. Então a fé é o que? É a crença alicerçada no entendimento. Por isso que a fé cega, né, é o pior tipo de fé. É uma fé que não funciona, é uma fé que é baseada apenas no eu quero. E a verdadeira fé, ela é baseada no eu entendo, eu sinto, eu sei. Então a ciência, em última instância, né, no futuro, ela é uma ferramenta de fé. Porque a ciência um dia, né, nos prova aquilo que nós, né, não vemos, não percebemos. Né? O Paulo fala lá na Epístola aos Hebreus que a fé é a firme razão daquilo que se espera e a prova de tudo aquilo que não se vê. Olha que interessante. Né? Então a firme razão daquilo que nós esperamos é a prova de tudo aquilo que nós não vemos. Ou seja, a fé nos prova aquilo que os nossos sentidos não percebem. E se a gente analisar então, um telescópio é um equipamento de fé, porque ele nos faz perceber, né, as distâncias astronômicas, aí, as estrelas, os planetas, que os nossos 5 sentidos não percebem. Um microscópio, um equipamento de exame de imagem, né, são ferramentas de fé, porque eles nos dão percepções que estão além do que dos nossos sentidos físicos. Mas por que nós acreditamos que eles funcionam? Porque nós conseguimos comprovar, né, através de entendimento, a informação que eles trazem para a gente. Interessante, né? E aí, olha só. Jesus continua aqui, ó. Porque vos digo que se tivestes fé como um grão de mostarda, olha que interessante, o que é a fé como um grão de mostarda, né? O grão de mostarda é a semente. Qual que é o objetivo do grão de mostarda? É você plantar e ele desabrochar. Então a fé inicial também é curiosidade. A fé também é desejo de saber. A fé também é algo que, quando plantado, ela vai se desenvolver. Né? Então a fé é incompatível com o mistério. Porque o objetivo da fé é destruir o mistério. E muitas vezes os nossos caminhos espirituais, aí, desde, né, que a gente adorava lá, né, as árvores, as pedras lá na Idade da Pedra, né, no Homem das Cavernas, né, os líderes religiosos trabalham com a gente a ideia do mistério. O que é o mistério? É aquela coisa que eu não posso questionar, que eu não posso perguntar, né, porque se eu perguntar eu estou ofendendo Deus. Então eu não posso perguntar, mistério de Deus. Então quando você perguntava alguma coisa, eu lembro que eu perguntava algumas coisas para minha avó, ela falava assim, esse mistério de Deus, meu filho, tem jeito de saber isso não. Né? E encerrava a conversa. Né? Dentro da simplicidade dela, né? Ela fazia aquilo que ela foi ensinada, ou seja, questionar é errado, querer saber é errado. E aí, né, o que acontece? A fé perde o seu alicerce, porque o objetivo da fé, né, ela só se fundamenta na nossa vida quando a gente experimenta. Por que muita gente não acredita em mundo espiritual? Porque nunca foi no mundo espiritual. Ah, mas nós reencarnamos. Sim, a maioria dos espíritos, todos nós reencarnamos. A maioria de nós, quando desencarna, fica aqui se arrastando em torno do plano físico. Nunca foi numa colônia, nunca foi numa cidade espiritual, nunca foi em lugar nenhum. O que ele tem de referência de vida extrafísica é o próprio plano físico. Milhões de espíritos, ao desencarnarem, ao morrerem, né, ficam aqui, né, andando pelo plano físico aqui, ó. Dentro da própria casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro da rua, frequentando o boteco, a festinha, né? Andando atrás de um filho, de um neto, de um cunhado, de um primo, de uma esposa. E eles ficam aqui e dali mesmo eles reencarnam. Ou seja, eles nunca tiveram nenhuma experiência com o mundo extrafísico, com o mundo além, com o céu, com, né? E aí o que acontece quando ele reencarna? Ele fala assim, não existe nada além disso aqui não. Realmente, do ponto de vista dele, não existe, porque ele nunca experimentou. Ele nunca teve contato com nada além disso aqui. A grande massa dos espíritos que estão aqui na Terra hoje nunca saíram da vibração do plano físico. Só do plano físico para baixo. E aí nós vamos perceber que isso é tão verdade, né, que a experiência nos faz a crença e faz a fé, que
Se você falar assim para as pessoas, existe o inferno, pensa como é que é. 90% vão imaginar o que é o inferno e vão falar assim, realmente existe. Mas se você fala assim, agora me explica o que é o céu. Tirando aquela visão do jardim infinito, né? Do campo de golfe, né? Que a gente imagina, né? O que é o céu? A gente não sabe. Por quê? Porque nós não temos experiência sensorial com as esferas espirituais superiores. A gente nunca foi lá. Pelo menos a maioria de nós. Né? Nós sabemos de ouvir falar. E quando a gente ouve falar, a gente não experimentou. Então a gente duvida. Será que tem mesmo esse negócio de nosso lar? Aí a mãe fala assim, tem um inferno, tem um umbral. Umbral tem, né? Umbral, por quê? Porque o umbral está introjetado no nosso inconsciente espiritual. Né? O umbral está aqui, ó. Nós já passamos pelo umbral. 1, 2, 10, 20 mil vezes. Mas quantas vezes que a gente for numa colônia espiritual? Poucas, né? Ou nenhuma. Aí entra a questão de crença. Porque a crença está diretamente ligada com experiência. E os discípulos aqui não tinham experiência para lidar com o rapaz. E nem com o espírito que estava com ele. Olha só. Essa casta de demônios não se lança fora senão mediante oração e jejum. Jesus fala duas coisas, né? Eu sei que é o Novos Horizontes da colônia espiritual que tem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem até um livro, né? Que eu saiba não, tá? Eu só fui em desdobramento e eu não lembro não. Isso eu não posso falar que eu fui não, tá? Tem uma outra colônia que é uma colônia chamada Colônia do Triunfo também, que fica aqui sobre o Triângulo Mineiro, também que eu sei, pelo menos aqui na nossa região. E tem o nosso lar, né? Que é ali pertinho do Rio, né? Tá na divisa do Rio com Minas Gerais, né? Ele fala assim, ó, essa casta de demônios não se lança fora. O de demônios aqui foi um adendo, não tinha, tanto que eles colocam entre parênteses. Essa casta não se lança fora senão mediante a oração e jejum. O que Jesus está querendo dizer? O que é jejum, gente? Para pensar, o que é jejum dentro do ponto de vista do Cristo? É ficar sem comer 3 dias, né? Eu tenho um tio meu, né, gosto mais dele, que ele sempre faz jejum na época da quaresma. Ele fica 40 dias sem beber. E ele bebe que é com força, né? E nesses 40 dias da quaresma ele fica ali e não bota um gole de pinga na boca. E eu fico até, né, com a força de vontade dele, porque não bota mesmo, não bebe mesmo, né? Mas depois volta a beber, né? E aí a pessoa fala assim, não, vou fazer um jejum aqui, eu vou deixar de comer carne na sexta-feira, né? E aí eu como peixe, que é carne também, né? Mas tudo bem, né? Eu tinha altas discussões com a minha avó sobre isso, né? Porque ela falava que não podia comer carne, ela comia frango e peixe. Eu falava, mas frango é carne. Não carne. Mas o frango não é carne? Então o que ele é? Então, assim, eram as coisas que as pessoas meio não faziam por senso comum. Mas por que eu tô falando isso, né? Qual que é o jejum louvável aos olhos da espiritualidade, aos olhos de Jesus? Jejum é quando você abre mão de alguma coisa em favor de outra. Então, eu deixar de comer bife uma vez por semana vai produzir o que de útil para o universo? Talvez para o boi, né, que não vai ser devorado, tá? Mas qual que é o objetivo útil do meu jejum? Para agradar a Deus? Como é que eu agrado a Deus fazendo jejum? Já para pensar, vamos pensar aí, raciocinado, né? Então, eu parei de comer carne uma semana. Por quê? Porque eu estou fazendo um propósito. Por quê? Porque Deus vai ficar feliz. Por quê? Isso é chato, né? Por quê? Eu prometi que vou acender uma vela, vou daqui de joelho, daqui em Aparecida do Norte. Por quê? O que a espiritualidade superior ganha com isso? Porque é minha vontade, tá? Mas isso, aos olhos da espiritualidade de Jesus, tem alguma utilidade? Mas eu ficar sem comer para dar comida para os outros, aí já é outra coisa. Eu deixar, né, de gastar o meu dinheiro com frivolidade para doar para quem precisa é outra coisa. Esse é o jejum agradável. Eu ficar sem comer e não ficar, aos olhos da espiritualidade não muda nada. Mas eu ficar sem comer para dar comida para alguém que precisa, aí nós estamos conversando outra coisa. Tudo que nós fazemos tem que ter um objetivo, e um objetivo palpável, um objetivo racional, né? Então muitas vezes, né, as pessoas achavam que o simples fato dela deixar de comer alguma coisa ou de beber alguma coisa resolviam seus problemas espirituais. É igual assim, ó, por exemplo, eu tenho que fazer jejum, né, de quê? De açúcar, porque eu sou diabético, né? Esse jejum tem algum objetivo? A espiritualidade está mais feliz com isso? Não, se eu não fizer esse jejum eu morro, é simplesmente, né? Não tem muito o que falar, né? Então assim, qual que é o objetivo do jejum? O jejum é abrir mão. Então quando Jesus fala assim, somente mediante jejum e oração que a gente afasta algumas coisas. O que é o jejum? O jejum dos nossos vícios.
Qual que foi o toque que Jesus estava dando para os discípulos? Olha, para vocês lidarem com alguns espíritos, com algumas situações espirituais, vocês precisam aprender a jejuar. Parar de falar mal dos outros. Jejum, né, de maledicência. Jejum de raiva. Jejum de amargura, de ressentimento, de ironia. Né? Então nós temos que fazer um jejum da ironia. Ficar aí um mês sem fazer ironia com ninguém. Nós temos que aprender a fazer o jejum do quê? O jejum do azedume. O jejum da crítica. Né? Imagina, o jejum da crítica, um mês sem criticar ninguém. Não pode. Né? Fiz um propósito de Jesus, vou ficar um mês sem criticar ninguém. Esse jejum é bom. Esse aí vai te ajudar a evoluir espiritualmente. Mas eu ficar um mês sem comer batata, talvez para mim ajude, porque eu sou diabético, né? Vai diminuir minha glicose. Mas tirando isso, não é útil para nada. Só se eu pegar essa batata e estiver dando essa batata para alguém comer. Aí já muda de escopo a situação. Né? Então nós temos que ter, né, essa visão aqui que Jesus está falando para os discípulos. Aí continua. Enquanto andavam pela Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, dar-lhe-ão a morte e ressuscitará ao terceiro dia. E eles entristeceram-se em extremo. Jesus era danado, né? Tá andando lá com os discípulos e falou assim: ó, gente, daqui a pouco eu morro, hein? Vão me matar, mas preocupa não que eu volto, né? E os discípulos, eles ficaram tristes. Olha que interessante, esse texto aqui, apesar que não tem a ver com a questão do espírito, tem muito a ver com a nossa questão de realidade espiritual. É a diferença entre conhecer e simplesmente saber. Os discípulos de Jesus, nesse momento aqui, eles sabiam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, mas aquilo ali era só informação, porque quando Jesus falava da morte dele, mesmo eles sabendo do poder de Jesus, eles analisavam as coisas dos olhos assim: vai morrer, que triste, vou chorar aqui. Se eles realmente tivessem introjetado o conhecimento que Jesus deu para eles, eles não iam estar sofrendo. Porque o objetivo do conhecimento é o fim do sofrimento. E o sofrimento, vamos lembrar o que é? Todas as vezes que eu me mantenho na nossa vida em situações de dor. Né? Todo mundo caladinho hoje, gente, nem estão fazendo perguntas, né? Tirando o rapaz aqui, né, que nos perguntou do Novos Horizontes aqui, né? Mas assim, eu nunca tive Novos Horizontes não, que eu saiba não, tá? Não sei. Né? Vai saber que se está em desdobramento. Normalmente quando a gente fica desdobrado, né, lá nos livros do André Luiz fala pra gente que a gente fica meio semi-dementado, né? O André Luiz usa esse termo da década de 40 aí, né? Semi-dementado, meio maluco, tá? Na linguagem de hoje, meio doidão. Né? Então você sai do corpo, você fica meio assim, você não está percebendo muito bem onde você está, o que você está fazendo, é estado de sonho mesmo, né? Então, assim, muitas coisas que a gente experimenta no mundo espiritual, a gente não processa, né? Por quê? Porque primeiro que o nosso cérebro físico não dá conta de processar tudo que a gente vê do lado de lá, né? Até mesmo por falta de similaridade, né? Tem coisa que tem lá que não existe aqui, então como é que a nossa mente vai criar alguma informação sobre isso, né? Dá bug, né? Como dizem os meninos, dá bug, deu bug, né? Então, e outras coisas porque também a gente, dentro do nosso estado de encarnado, né, a gente percebe muito pouco do plano espiritual. Mesmo que é evidente, quem é clarividente, o que a gente percebe, gente, é muito pouco, né? Por isso que a gente tem que trocar informação sempre, né? A gente tem que trocar conhecimento sempre, a gente tem que modificar, né, informações. Falou muita bobagem? Nossa, jejum de falar, isso é bom, né? Tem um ditado do rei Salomão, que fala assim: o touro que se cala se converte em sábio. Né? Interessante, né? O rei Salomão é um cara inteligente, né? Apesar que ele fez umas bobagens durante a vida dele, né? Mas ele era inteligente, né? Então, às vezes, a gente tem que exercitar mesmo o silêncio, né? A virtude do silêncio, né? A virtude do saber escutar. Né? A gente tem que aprender, né, muitas vezes, a deixar, né, as vozes do mais alto falarem com a gente. E todo o processo de mediunidade, né, falando um pouquinho de mediunidade aqui, emendando talvez no de ontem, é um processo de quê? De saber escutar. Né? Porque se a gente aprende a escutar, a gente consegue transmitir. Se a gente aprende a receber positivamente, nós vamos ser bons intermediários, né, do fluxo do amor espiritual, né? Salomão, cara, né? Salomão é inteligente mesmo. Salomão, né? O pai dele que não prestava, o rei Davi que era um crápula lá, né? O Salomão é um carinha legal, né? O Salomão que era filho da esposa do melhor amigo de Davi, né? Davi é um cara muito bonzinho, né? Mandou matar um amigo dele para poder roubar a mulher do cara, o melhor amigo dele, hein? Hoje quem não gostava, né? Mas é outra história isso aí, né?
Mas continuando, né, gente? Então Jesus, quando Jesus passa por essas situações aqui, ele não está repreendendo os discípulos, ele está preparando os discípulos. O que ele está falando? Existem situações na nossa vida, né, que para a gente conseguir realizar é necessário idade espiritual, né? Então, por mais que a gente queira algumas coisas, né, existem situações que nós precisamos de experiência, de tempo. Então, em alguns casos espirituais, né, realmente não ia conseguir. Né? A gente não sabe quais os discípulos de Jesus que foram lá conversar, né, com o rapaz lá e não conseguiram livrar ele da questão obsessiva. Talvez fossem discípulos mais iniciantes. Né? Não imagino que algum João Evangelista, por exemplo, devia ser outros. Mas mesmo assim, né, existem situações em que o tempo e a experiência vão contar muito. Por isso que nós reencarnamos. Nós estamos aqui reencarnados para quê? Para aprender. Para burilar. O que é burilar? Burilar é quando você pega lá, né, e joga no fogo lá e evapora o que é ruim, né, ou derrete o metal ruim, né, e você tira o que há de meio. Tem um buril também, né, que você esmaga o negócio, né, você burila, você mistura, você tira a essência de alguma coisa. Né? Então, assim, nós estamos aqui para nos burilar. A doutrina espírita é cheia de palavras difíceis, né? Burilar, né? Tem uma que eu gosto muito que o pessoal confunde, até os expositores confundem, que é o tal do espírito errante, né? Espírito errante quem erra muito, né? Não. Espírito errante quem está no plano espiritual, tá? Errante quer dizer que está vagando, que está indo de um lugar a outro, né? Aí a gente lê espírito errante e pensa, nossa, o cara que erra muito, é um espírito errante, né? Isso é tudo vocabulário. Os espíritos falam pra gente, né, através das obras do Kardec, que o importante é a gente entender. Né? Se a gente conseguir entender, vocabulário e nada é a mesma coisa. Mas, né, vamos continuar aqui. Então Jesus está explicando para os discípulos que eles precisam se preparar para o trabalho espiritual. E como é que eles se preparam para isso? Eles se preparam através da oração e do jejum, que é nada mais nada menos do que uma repetição adaptada, né, para esse momento aqui, do vigiar e orar. O que é a vigilância? A vigilância é saber separar o que nós precisamos aquilo que nós não precisamos, né? Se vigiar. Mas muito do nosso potencial e conhecimento anímico não fica dormente quanto encarnado. Uma hora a gente olha o que deu de errado e vê que faltou foi maturidade no momento. Que só se aprende com o passar dos anos mesmo. Sim, o nosso potencial e conhecimento estão guardados, né? E eles aparecem nas situações mais, né, inusitadas. Eles estão lá, né? Mas naquele caso em particular faltava aos discípulos o quê? Jejum, faltava o quê? Abrir mão. A subida espiritual, a gente está no processo de crescimento espiritual, né? Isso é claro. Todos nós queremos ser pessoas melhores, a gente quer evoluir, né? Eu acredito que todos nós queremos evoluir, ser pessoas melhores. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar no processo de evolução espiritual, que é a mais difícil, uma das mais difíceis na minha opinião, é a renúncia. O espírito na sua caminhada evolutiva, rumo à luz, ele tem que aprender a abrir mão. E como é difícil pra gente aprender a abrir mão. Né? Hoje a gente estava conversando com a companheira lá do grupo, né? E a gente estava falando sobre a questão, ela estava falando das questões dos pais, né? A Camila, não sei se ela está aí, mas se ela estiver depois, ela vai assistir aí depois. Ela estava falando das dificuldades que a gente tem com os pais, né? Com os nossos pais, o pai mesmo, a figura paterna, masculina, né? E a gente estava ponderando, a gente estava pensando junto, que falta experiência pra gente sobre o que é ser pai de verdade. Nós somos muito jovens, isso. Por quê? Porque é difícil ser pai. Por que é difícil ser pai? Porque para ser pai você tem que abrir mão. O egoísmo é incompatível com a maternidade, com a paternidade. E nós ainda somos muito egoístas. Né? O tanto é que os espíritos falam sobre Kardec lá no século XIX. Né? O egoísmo é a chaga da humanidade. E realmente o egoísmo é o maior problema que nós temos, até hoje. Né? Porque o egoísmo hoje ele tem um nome mais elaborado, é a vaidade. Né? Porque nós estamos muito o quê? Superficiais, vaidosos, pensando só na... Que é um reflexo do quê? Só pensar em nós mesmos. Boa noite, Marcelo. Todos os espíritos necessariamente já passaram pelas fileiras do mal? Alguns não foram só ignorantes? O que acontece? O que é o mal? Né? O mal, né, é a ausência do bem. Né? Existem até umas questões controversas quanto isso aí, né? Porque eles falam que todos os espíritos passam pela fileira da ignorância, né? Mas a gente pode entender que a ignorância é o mal. Né? Porque o mal, do jeito que a gente imagina, é o mal, o cara que veste a capa de manhã para fazer coisa errada com os outros. O que é o espírito mal além de uma pessoa doente? O
que é um espírito trevoso, além de um companheiro mentalmente comprometido? Né? Se a gente pega um espírito trevoso aí, que vamos analisar, normalmente é um espírito ressentido, amargurado, né? Adoecido, que tem uma percepção de vida desvirtuada, ou seja, ele é um doente. Então a gente pode entender que o mal é um momento de ignorância do espírito? Sim, o mal é ignorância. O mal ele é tão transitório que do nosso nível evolutivo para cima ele já não existe. Né? Nós aqui estamos nesse nível evolutivo, já assim, né? Nós estamos no último estágio do mal, vamos dizer assim. Daqui de nós para cima, né? Quando a gente se libertar da condição humana, o mal acabou. Ou seja, o mal é um momento muito pequeno no nosso processo evolutivo. Nós estamos aí no início da nossa caminhada evolutiva. Entramos no reino humano, né? O mal só existe pra gente. Um pouquinho que a gente evolui, o mal desaparece. Então, realmente, aí pela ignorância todos nós vamos passar, né? E o que acontece? O conceito de mal, quando a gente vai crescendo, a gente vai perceber que o mal não é tão mal assim. O mal é apenas o quê? Uma doença. Os espíritos de luz, vocês vão notar o seguinte: como os espíritos de luz tratam o mal? Como doença, como desequilíbrio, né? Tanto é que os espíritos iluminados, eles não acham, né? Você vai ver aí nas obras, que eles acham que é perda de tempo se você debater com um espírito desequilibrado, com um espírito mau, que é o que deixa o espírito trevoso mais violentamente revoltado, né? Porque o espírito de luz fala: não, nem vou conversar com você não, meu filho, você está doente. Né? Se não se conversa com dementado, com maluco, né? Na verdade, para o espírito de luz, quem está no mal está doido, tá batendo bem, não. Ele precisa de tratamento, não precisa de conversa, não. A conversa é outra, a conversa é carinho, né? Amor, compreensão. Mas ficar dando bola para espírito que está no mal? Não. O Emmanuel fala isso, o mal não merece comentário. Por que o Emmanuel fala isso? Ele fala isso porque o mal é uma condição patológica. Do ponto de vista da espiritualidade, mal é patologia, ou seja, doença. Necessita de medicamento, de tratamento, né? E não de se dar atenção desvelada, né? Ou desmerecida àquilo. Ou seja, o espírito está no mal. Ele é o chefe das trevas, o rei não sei das contas da falange não sei qual. Tadinho, né? É uma criança que não sabe nem o que está fazendo, né? E isso deixa eles doidinhos, né? Porque os espíritos de luz tratam eles assim. Né? O espírito mais trevoso, mais violento, mais agressivo que você pode imaginar, para os espíritos de luz é uma criança que está ali fazendo birra. É assim que eles tratam. Então, o mal, né, tem um conceito bem diferenciado. Passa por uma situação parecida com a da Camila, mas por mais que queira perdoar, a criança machucada ainda fala mais alto. Com certeza, é aquela questão que a gente está falando. A gente está falando um pouco de relação de pai e filho. Né? Tudo a ver com o evangelho, tá, gente? Né? Porque aqui no evangelho vocês vão notar que quem que vai buscar a cura para o filho? O pai. Né? O pai vai até Jesus, olha só, o pai do menino, né? Um homem se lançou aos joelhos dele, dizendo: Senhor, tende piedade do meu filho. Olha que interessante. Esse espírito aqui, ele já está num caminho de evolução. Primeiro, ele saiu do problema dele, foi buscar Jesus para resolver o problema do outro. Isso já é um sinal de crescimento espiritual. Né? Ele já estava fugindo do egoísmo. O ato dele fazer isso sensibilizou Cristo. Tanto sensibilizou que os discípulos foram lá e depois o próprio Jesus foi lá resolver o problema do rapaz. Né? E aí nós vamos ter um grande amor. Quando ele sai de si mesmo, ele evolui. Quando nós abandonamos o egoísmo, ele cresce. E um grande amor sempre pode vir em socorro de um amor menor. Né? Tem essa frase dos Espíritos que eu acho linda. Ou seja, quando você aprende a amar, o seu amor pode ajudar aqueles que ainda não sabem. E aí nós vamos ter os mecanismos de intercessão espiritual. Né? Que é quando um amor muito grande, alguém lá em cima gosta de mim, né? E fala assim: não, ajuda meu filho aqui, isso, né? Vamos dar uma chance para ele, vamos dar aqui uma aliviada aqui na caminhada dele aqui, vamos dar aqui uma moratória para essas dívidas aqui desse companheiro aqui. Por quê? Porque eu amo. E um grande amor pode vir em resgate de um amor menor. Vocês querem um exemplo disso? Quem quiser estudar sobre isso, tem um livrinho espírita, acho lindo, tá? Do Emmanuel, chamado Ave Cristo. No livro Ave Cristo nós vamos ver como um grande amor consegue socorrer um amor menor. Vamos ver um espírito iluminadíssimo, né, que pede para reencarnar, para ser pai de um espírito trevoso, que era um filho dele em outras vidas, mas que ele amava tanto e falou assim: não, eu quero reencarnar e eu quero fazer esse meu filho virar cristão, ele vai amar Jesus. E aí a espiritualidade fala assim: meu filho, mas é difícil, seu filho é um espírito trevoso, então vai demorar, ele precisa passar. Não, eu quero, eu tenho evolução, eu posso. Aí o mentor fala: tá,
realmente, meu irmão, você tem evolução, você pode, né? Você tem direito de escolher. Então nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos de você nos plano iluminado. Já que você quer ficar para ajudar seu filho, é um direito que você tem, porque você ama. Porque você ama. Então nós vamos te dar 100 anos. Você vai ter 100 anos para trabalhar o companheiro aí. Olha aí a intercessão. E ele fala, beleza, vou reencarnar. Reencarna, né? Renasce, casa, né? Tem o filho. Em determinado momento ele perde a família lá, por um processo lá do livro lá, né? Que não vou contar a história. Né? E em determinado momento ele reencontra o filho já adulto. Ele já velho, o filho já adulto. Né? Por cargas d'água, ele era cristão e o filho detestava cristão, né? E o filho mata ele. Né? Ele volta para o plano espiritual, com mais ou menos, né? Já tinha ficado quase 70 anos no plano físico. Né? E aí o espiritual fala, você tentou, né? Falou, tentou nada, tem mais 30 anos aí, eu tô voltando de novo, arruma um corpo aí pra mim. E ele já reencarna. Né? Passa uns anos, ele reencarna de novo e pega o filho dele já na velhice. E vira tipo um filho adotivo do espírito que era filho dele, que ainda estava encarnado. E aí ele consegue salvar o cara. Né? Aí que está a questão da paternidade. Muitos espíritos que estão na condição de pais, de mães hoje, ainda não aprenderam a renúncia. Muitos de nós não aprendemos ainda. Porque amar é abrir mão. Amar é dar. Então, para dar, você tem que tirar de você e dar para o outro. Mas quanto mais você dá, mais você recebe. Né? Então, quando a gente se depara com companheiros que estão conosco na nossa vida e que não foram os pais ou as mães que a gente precisava, né? E todos nós temos alguma história nesse sentido, né? Às vezes não com o pai biológico, mas com outros seres, a gente é convidado a refletir sobre isso. Né? Cada um dá o que tem. E o que eu estou dando? O nome do livro, Ave Cristo, do Emmanuel. Chama Ave Cristo, psicografia do Francisco Cândido Xavier, do Chico, né? Pelo espírito do Emmanuel. Tá? Só fantástica. Ela passa mais ou menos no ano 200 da era cristã. Né? Tanto é que o imperador romano na época é o Adriano. Né? Triste Adriano e meio maluco também. Todo imperador romano era meio... Né? Não batia muito bem das ideias. Não. Tinha lá um muito bom que era o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é chique. O modo Marco Aurélio. Né? Até o guia espiritual da casa espírita que eu participo, acho que é por isso que eu gosto dele, né? Mas boa noite para aqueles que chegam, né? E nesse livro, né, nós vamos ver o que é renúncia, o que é paternidade. No livro Ave Cristo é o manual do pai. Você quer ser um bom pai? Vai ler Ave Cristo. Você quer motivar alguém a ser um bom pai? Pega o Ave Cristo e dá pro cara, né? Dá pra pessoa. É o manual da paternidade. Se a pessoa souber tirar o espírito da letra. Porque ali é a história do pai resgatando o filho. Ali é a história do espírito que ama, né? E que vai atrás de alguém que todo mundo fala que não merece ajuda. Né? E nós vamos ver, né, que isso acontece muito com as mães. A mãe, né? O Lucas sempre fala isso, né? Muitas mães veem no filho aquilo que ninguém enxerga. Onde todos veem lama, elas veem diamante. Nesse caso aqui do Ave Cristo nós temos o pai, né? O pai, que é o quinto varro, né? Que ele vai usar esse nome no livro, né? Ele vai até as últimas consequências, ele gasta lá os 100 anos dele, mas ele tira o filho dele das trevas. O filho dele morre, né? Ele termina lá a última encarnação dele com o filho dele bendizendo Jesus, venceu. Né? E é fantástico isso, né? 100 anos lá, ó. Pra vocês terem ideia, quando começa o livro, eles estão lá no plano espiritual. Naquela época estava tendo as primeiras perseguições dos cristãos, né? Na época que o Paulo morreu, o Pedro morreu, aquela coisa toda no ano 65, 66. E aí o espírito de luz, né, vê o filho dele como um dos obsessores, fazendo os romanos matar os cristãos. Tipo, vai lá, mata eles, mata, tortura, corta o dedo dele, corta, né? E ele fala assim, não, eu vou transformar meu filho, eu vou lá, vou ajudar, vou tirar ele dessa energia. Eu vou fazer com que ele passe por lado de Jesus. E ele consegue. Né? E por isso que o livro chama Ave Cristo, né? Que é a saudação que o pessoal saudava Ave César, né? E aí ele fala Ave Cristo, né? Aqueles que vão morrer te saúdam. Né? É o que os soldados, os gladiadores falavam para o César, né? Aqueles que vão morrer te saúdam. Né? E aí ele brinca, fala assim, não, aqueles que vão viver por toda a eternidade te saúdam, Jesus. Ave, né? Ou seja, saúde, salve. Né? Jesus, salve Cristo, Ave Cristo. Fantástico. Tem uns livros desse do Emmanuel, gente, que a gente tem que ler, gente, porque o negócio faz você chorar. A coleção do Emmanuel é luz materializada na Terra. Para vocês, os 5 livros de romance do Emmanuel, 5, ó. 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia.
Leiam esses livros e aprendam neles o que é ser cristão. Ali o Emmanuel ensina a gente. O que é ser cristão? Lê esses livros. Quer saber? Né? O que é amar? Lê esses livros. Aquilo ali é o evangelho vivido. Né? O Emmanuel realmente é o quinto evangelista nesse sentido, porque ele pega histórias da época do Cristo e traz pra gente, né? Com uma potência espiritual, uma coisa que é fantástica. Nossa Senhora. Né? Então vamos continuar. Até perdi aqui, gente, desculpa. A gente fica meio empolgado aí, o negócio até vaza aqui, né? A espiritualidade vai tocando aí a gente. Mas sobre essa questão da relação dos pais e filhos, é isso. Nós temos que aprender, compreender os nossos pais, entendê-los. Porque muitos pais não sabem como ser pai. Nós estamos aprendendo. Né? Nós ainda não sabemos fugir do nosso caminho de egoísmo. Né? Ó, Alan, um dia, se possível, gostaria de conhecer histórias da infância de Jesus que os amigos espirituais, porventura, tenham contado. Tem uma mensagem que o Lucas mandou uma vez, que eu acho muito linda, né? Eu não sei, eu não acho essas mensagens, eu até poderia ler aqui se eu achasse ela. É uma mensagem que fala da conversa de Jesus quando era criança com Maria, né? E Jesus, né, é uma passagem da infância dele muito bonita, né? Depois eu vou procurar, ver se eu acho. Se você achar, Alan, né, manda pra mim aqui que eu leio aqui. Às vezes você tá aí dentro do blog aí, a mensagem que Jesus está conversando com Maria, né? Mas se você achar aí, manda pra nós que eu leio aqui. Nós ainda temos alguns 18 minutos aqui, dá para ler a mensagem. Eu acho das mensagens mais lindas. Né? Essa é uma outra mensagem que fala que quando Jesus fala do nascimento de Jesus. Quando eu li a mensagem, eu chorei. Eu falei, que é isso, Lucas? Você vai fazer eu chorar. Né? Tem umas coisas que tocam a gente. Né? Então, assim, e essa relação de pai e filho é algo que nos ensina muito. Né? Eu sempre falo isso. O Emmanuel sempre diz que a humanidade perdeu porque Jesus não casou e não teve filho. Porque a gente não sabe. Imagina as lições que Jesus ia dar pra gente nessa área. Né? Infelizmente não era a missão dele, ele tinha outros propósitos, né? Mais importantes, né? do ponto de vista da eternidade, que Jesus sabia muito bem, né? Ou seja, Jesus sabia filtrar muito bem a importância do que ele estava fazendo, né? E não foi dessa vez, né? Mas que a gente tem muito a aprender aí, né? Quem sabe o Francisco de Assis reencarnando aí, ele não tem uns 3 ou 4 filhos para ensinar a gente o que é ser pai, né? Imagina, né? Reencarna ele, a Clara aí, ó, no século 22 aí, igual estão falando aí que eles vão reencarnar no final do século 21. Eles têm uns 4 filhinhos aí e vai ensinar, né? E eu imagino que se o tipo o Francisco de Assis vai trazer uns espíritos bem atrasados para ser filho deles, exatamente para ele poder amar mais ainda, né? Para a gente poder aprender o que é ser pai. Né? E a gente vai lembrar que até os espíritos superiores, né, quando encarnam, às vezes tem problemas na família, né? O próprio Francisco de Assis. Né? O pai do Francisco de Assis, por mais que ele o amasse, né, o Pedro Bernardone, era alguém que não compreendia em nada a missão do filho. Né? E muito pelo contrário, o Pedro Bernardone ela atrapalhou no que ele pôde. Né? O Francisco ele tinha uma missão, ele tinha uma jornada evolutiva, né? Mas, né, ele não conseguiu. Né? Ele não conseguiu comover o pai dele. Ele teve que afastar do pai. Né? Porque o pai dele é uma pessoa totalmente materialista. Né? Aqueles pais que não conseguem demonstrar amor pelos seus filhos, não abraçam, não dão um beijo, não dizem que não. É muito triste para a criança, pessoa crescer assim. Realmente, né? Eu estava até contando, certa feita a gente estava conversando com um amigo muito querido nosso, e a gente estava falando dessas questões. E ele falou comigo, uns 15 anos atrás, que ele nunca recebeu um abraço do pai dele. Que o pai dele nunca o abraçou, que o pai dele nunca o elogiou, que o pai dele nunca deu um sorriso para ele, nunca pegou ele no colo, jogou para cima, né? Nunca rolou com ele na grama, nunca brincou com ele. E aí, né, a gente estava lá conversando e o Lucas, com aquele jeitinho dele, chegou perto de mim e falou assim, ó, pergunta para ele falar, né, o meu amigo, falar com o pai dele e falar assim, ó, como é que era a relação dele com o pai. Ou seja, meu amigo ir lá perguntar pro pai dele e falar assim, pai, como é que o seu pai era com você? Ou seja, saber sobre o avô dele. E aí eu falei com ele, falei assim, talvez a origem disso esteja no passado. Pergunta para ele como é que era a relação dele com o próprio pai. E aí esse amigo perguntou, né? Diz que eles estavam lá um dia de tarde lá na casa do pai dele, já idoso, com mais de 80 anos, o pai dele até desencarnou. E, né, no conversa vai, conversa vem, ele virou pro pai dele muito sem graça e falou, seu pai, me conta aqui, você fala muito pouco do meu avô e tal. Como é que era o meu avô? Ele nem conheceu o avô. Aí o pai dele parou, né, suspirou, pensou, olha que interessante. E virou para ele e falou assim, filho, meu pai é uma pessoa muito difícil. O pai dele falando, o pai que nunca abraçou que nem nada. Meu pai é uma pessoa muito difícil.
Eu lembro que quando eu tinha 16 para 17 anos, estávamos ele conta, ele, o outro filho dele, né, um irmão dele, e o pai. E eles estavam fazendo morão na roça. Morão, para quem não sabe, é furar aqueles buracos para colocar a cerca de arame farpado. Colocava aquela madeira e amarrava a cerca de arame farpado. E aí ele fala que o irmão dele, mais velho, por cargas d'água lá, ele errou onde furava o buraco, furou mais para trás, mais para frente, uma coisa assim. E aí o que aconteceu? O avô desse colega meu pegou o morão com arame farpado enrolado e jogou o filho no chão, pisou no pescoço do filho e bateu no filho até o braço dele doer. Né? E praticamente matou o rapaz de tanto bater. Né? Eu acho que até matou mesmo. Depois o rapaz chegou a morrer. Né? Isso lá na década de 20, tá, gente? Na década de 20, década de 10, né? Do século passado. E aí esse colega meu falou assim, ó, meu pai falou que depois disso, passou umas 2 semanas, ele fugiu de casa e nunca mais voltou. Porque ele já tinha presenciado outras cenas de violência, mas não tanto. Então você imagina, um rapaz de 16 anos ver o pai dele matar o irmão a paulada. Porque o irmão fugou um buraco errado. E esse rapaz, ele foge, né? Encontra uma companheira, tem um filho, ou mais de um, ele teve vários filhos. Que tipo de expressão de amor que esse companheiro ia saber dar para os filhos dele? Se ele não matasse os filhos na base da pancada, igual o pai dele fez, ele já tinha superado aquilo que o pai fez. Vocês estão entendendo como é que é a história? Então muitas vezes, para a gente entender o que acontece com algumas coisas, nós temos que recorrer ao passado. E às vezes até o passado, né, encarnado mesmo, né? O que ele fez? Ele fez uma revivência do passado. E aí depois o Lucas me contou, aí já é detalhe, tá? Que esse colega meu era o pai. Era o pai que batia no outro, ou seja, ele era o próprio avô reencarnado, né? E ele se ressentia do filho, né? Enquanto o pai agora não dá carinho para ele. Por quê? Porque ele tinha... Mas aí o que acontece? Nessa encarnação ele era extremamente carinhoso com o filho que ele tinha. Tá dando para entender? Ele aprendeu. Ele voltou com o mesmo espírito, né? E eu até imagino que o filho dele atual seja o filho que ele matou na bada paulada, mas aí ele matou... Aí entra na questão que a gente estava falando do mal. É maldade ou é ignorância? Ou é brutalidade? A brutalidade é a ignorância. A brutalidade, ela é reflexo de um espírito primitivo. E nós temos muitos companheiros encarnados hoje que são espíritos primitivos. Espíritos que não entendem amor, não entendem afetividade. Né? Eu vejo isso muito, às vezes, no trato com algumas pessoas na casa espírita. Né? Nós temos companheiros que são tão brutalizados, às vezes vivem na rua, às vezes vivem, né, em ambientes de violência, que a gente, por exemplo, a gente tem que falar com as evangelizadoras lá para não abraçar, para ir na aula de evangelização não ir com determinada roupa. Por quê? Porque qualquer movimento de carinho de uma mulher, eles entendem como convite sexual. Qualquer movimento, né, de carinho de um homem, eles entendem como o cara é bobo, vou poder passar a perna nele, vou poder enganar. Mas isso não é maldade, isso é ignorância. Isso é brutalidade espiritual. Né? Então, assim, às vezes, a gente tem que ter esse olho um pouquinho aprofundado. Claro que quando criança é difícil a gente perceber assim. Né? Por isso nós temos que fazer tudo para proteger as nossas crianças e para nos melhorar. Né? Mas muitas vezes nós também, né? Aí a gente tem que se questionar que tipo de pai que eu sou. Né? O que eu estou fixando na mente do meu filho? Né? Então, assim, é um processo de aprimoramento. Né? Porque o meu filho de hoje vai ser o espírito que vai me educar amanhã. E vice-versa, a coisa vai trocando. Né? E à medida que eu vou me aprimorando, tudo se aprimora junto. Hoje nós temos essa capacidade de entender. Né? Eu lembro que na época dos meus avós, o patriarca, né, o avô, né, normalmente é o avô, né, ele não podia ser questionado por nada, nem por ninguém. A palavra dele é a lei. Né? Imagina isso antes ainda. Né? Eram coisas complicadas. Né? Nós estamos saindo disso, mas isso ainda está muito introjetado na gente. Essas histórias espirituais aí. Né? Muitas vezes não dão um beijo porque não sabem. Não sabem o que é dar um beijo. Muitas vezes não dão um abraço, não dão um beijo, porque para eles abraço e beijo tem conotação sensual. Né? Eu lembro, né, do pessoal contando que antigamente, né, muitas mães, né, na época da minha avó, não deixavam as filhas sentar no colo do pai. Por quê? Porque viam naquilo um ato de sensualidade. Né? Tinham medo do marido, porque eram espíritos primitivos.
né? Então é uma coisa que a gente vai pensando. Hoje nós já estamos avançando nisso aí, né? Nós vamos ser, com certeza, hoje nós somos pais muito melhores do que nós fomos na nossa última encarnação, né? Então, assim, hoje só, né, nós estamos nos modificando, nós temos que aprimorar sempre, aprender, né? Nós temos que aprender com os nossos filhos. Na maioria das vezes os filhos são espíritos superiores aos pais. Mas aprender com os filhos não é deixar os filhos mandarem, né, gente? Já é outra coisa. Porque nós temos que definir quem que é o pai e quem que é a mãe. Se eu sou o pai, eu sou o pai. Né? Eu brincava com meu filho, antes dele reencarnar, não conhecia ele no plano espiritual, né? Eu falava assim, ó, se você é seu pai, você vai ver comigo, eu vou mandar você. E ele ficava danado, né? Que ele era, né? Eu falava assim, eu vou mandar você, bobo. Né? Você vai reencarnar, você vai ser meu filho, eu vou te dar um monte de beijinho, vou lamber você todo, vou te, né? Mas você vai ter que me obedecer. Né? Vai ver se eu me obedece. Né? Às vezes é que manda em mim. Tô brincando, né, gente? Mas assim, no bom sentido que eu tô falando isso, né? Mas a gente tá aqui para trocar papel, mas a gente tem que saber definir, né? Porque isso é a função do Cristo aí pra gente. Meus amigos, né? O nosso tempo já está chegando ao fim, né? Hoje não aconteceu da gente cair, né? Da internet aí não cair com a gente, né? Então nós temos aí a história de um pai e de um filho, né? Exatamente, minha amiga, né? Ela fala aqui, nunca vi meus sogros abraçar e demonstrar afeto pelo meu marido, pelo meu irmão. Nem um simples abraço. Meu marido também não abraça, beija e demonstra afeto. Não sabe, né? Então você tem que treinar, né? Eu lembro quando eu era criança, eu adorava ficar beijando a minha avó. Tinha uma minha avó paterna, que eu agarrado com ela igual ruim em carne. Né? Falasse que eu gostava mais dela que minha mãe. Minha mãe morria de ciúme, né? Coisa de criança. E quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu era a única pessoa que beijava e abraçava ela e o meu avô. Porque eles não tinham o hábito de fazer isso com os filhos. Eu nunca vi meu pai beijando meu avô. Eu nunca vi meu pai abraçando a minha avó. E vice-versa também não. Mas eu abraçava os dois, beijava e pulava no colo e fazia aquilo tudo. Ou seja, de certa forma, eu estava treinando eles para demonstração de afetividade. Né? Que eles tinham dificuldade. Não é que às vezes não querem, às vezes não sabem. Né? Muitas vezes as pessoas têm, né? Elas se seguram. Né? Meu pai teve uma infância muito difícil. Ficou sem o pai ainda criança. Foi criado na roça, na mão do Senhor. Sofreu muito. Sempre tenta entender seus atos. É isso aí, minha amiga. Eu penso muito isso também. Né? Porque compreender é entrar na vida do outro. É enxergar o mundo pelos olhos alheios. Quanto mais a gente compreende, menos a gente julga. Quanto mais a gente compreende, menos, né, a gente critica. Né? Porque o que mais as pessoas... Eu lembro uma coisa que o Lucas falou comigo uma vez, na reunião mediúnica. Falou assim, olha, o que as pessoas mais querem hoje é serem aceitas. Isso calou fundo, lá no meu coração. O que mais as pessoas querem é ser aceitas. E a gente quer ser aceito, né? A gente quer chegar num lugar e as pessoas sorriem pra gente, né? E quando a gente não se sente aceito, dói. Né? Imagina para uma criança. Mas também para um adulto. Porque esse adulto um dia foi uma criança que também não foi aceita. Né? E aceitar o outro é muito profundo. Né? Porque aceitar é aceitar o outro do jeito que ele é. Aceitar que ele gosta de coisas que às vezes eu não gosto. Né? Dar o que o outro espera receber, mesmo que eu não goste do que eu estou dando. Para pensar nisso, claro que não, se não for uma coisa negativa, né? Não vou dar uma droga, um trem assim. Né? Mas às vezes você tem que aprender a respeitar os gostos do seu filho. Né? Porque ele é diferente. Né? E aceitar. Né? Quanto as crianças e as pessoas precisam ser aceitas. Né? Aceitas enquanto indivíduo, aceitas enquanto espírito imortal, alguém que tem uma história, alguém que traz dentro de si, né, séculos e séculos e vidas. Né? Aceitar que aquele ser que está ali com você, né, ele tem uma identidade, ele tem uma história, ele tem um caminho, ele tem sonhos que são diferentes dos seus. Porque o meu filho não está aqui para sonhar os meus sonhos. O meu filho, eu adoro a doutrina espírita, né? Eu gosto de evangelho, mas o meu filho não tem que gostar do mesmo jeito que eu gosto. Talvez o caminho do meu filho vai ser outra coisa. Então a gente tem que lembrar sempre disso. A aceitação. No dia que nós aprendermos a nos aceitarmos, o nosso mundo vai melhorar. Porque o mundo regenerado é um mundo que aceita. É um mundo que entende. É um mundo que conecta. Esse que é o objetivo nosso aqui. Né? Nos aceitar, nos entender,
desconectar. Que em resumo é o quê? Nos amar. Jesus, né? Quando Jesus fala pra gente assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O Lucas sempre me corrigia quando eu lia lá. Ele fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Lucas fala, não, como eu vos amo. Porque Jesus continua amando a gente hoje. Quando você fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei, quer dizer que Jesus não ama mais a gente. Ele amou aquele dia lá, agora não ama mais. Né? Então é uma tradução errônea. Jesus nos ama, porque Jesus está vivo. Jesus existe agora. Enquanto nós estamos conversando, Jesus está fazendo alguma coisa. Com certeza é algo muito útil. Né? Mas ele existe, ele está aqui no nosso planeta, aqui em algum lugar, né? E ele está ciente que nós estamos aqui também. Então Jesus nos ama. Agora, hoje. Né? Vou ficar com essa reflexão. Então, meus amigos, né? Vamos pedir aí a Jesus para nos abençoar. Né? Lembrar que domingo nós temos a continuidade do nosso estudo do Apocalipse. Se não me engano, nós estamos no capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Nós estamos aqui no Apocalipse. Né? Os estudos estão ficando aí no IGTV. Né? Então, semana passada nós fizemos, se eu não me engano, o capítulo 7. Né? É isso mesmo. Né? Nós vamos abrir o 7º selo. Semana é sábado, domingo, às 8 da noite, nós vamos abrir o 7º selo do Apocalipse. Meu Deus do céu. Né? Vai abrir o 7º selo, e cuidado, hein? É só coisa boa, gente. O Apocalipse, o 7º selo é esse chakra aqui, ó, coronário, né? Que nos liga com a espiritualidade superior. Pô, abriu o 7º selo. Vamos nos conectar com Jesus. É boa coisa. Vou fazer uma prece para a gente terminar, né? Às 8 da noite. Domingo às 8 da noite. Tá? Os outros estudos do Apocalipse já estão todos aí no GTV. Quem quiser assistir, do 1 ao 7 está aí. Né? E esse também vai ficar salvo. Tá bom, meus amigos? Né? Nós estamos terminando agora. Né? Vai ficar salvo aí no GTV para quem quiser compartilhar, quiser assistir. Né? Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Pedindo aos amigos espirituais que possam nos envolver em vibrações de paz e de luz. Divino amigo, permite a cada um de nós o entendimento, o crescimento, a iluminação, ajudando-nos a seguir, a amar, a aceitar aqueles que conosco convivem, como nossos irmãos e companheiros de jornada. Divino Mestre, abençoa as nossas mãos e as converte em instrumentos da Tua luz, para que possamos distribuir felicidade, harmonia e paz. Abençoa os nossos lares, aqueles que amamos. Abençoa os nossos pais, que nos deram a vida e a oportunidade de aqui estarmos, experimentando a matéria, aprendendo, sentindo, vivendo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado. Né? Muito obrigado aí pela atenção, pela paciência. Isso é uma caridade, tá? Coloca aí na hora extra aí de vocês aí, caridade, né? É caridade a gente escutar, né? O tolo, né? Lembra? O tolo, quando se cala, se converte em sábio. Quem escuta o tolo é caridoso, tá? Então nós vamos terminar aqui, né? Até domingo, se Deus quiser, né? E acompanhe aí a nossa paginazinha aí do Amigos do Caminho, né? Com as mensagens da manhã, deve ter mensagem nova aí, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, muita paz.